Se você chegou a esta oração hoje, não foi por acaso. Quando a alma sofre injustiça, quando alguém te faz mal sem motivo, quando a vida parece ficar pesada de repente, o céu chama você de um jeito diferente. Talvez você tenha sentido um cansaço estranho, como se algo estivesse te puxando para baixo. Talvez pessoas próximas começaram a agir de modo esquisito, frias, distantes, carregando um olhar que você não reconhece mais. Talvez seus caminhos começaram a travar, portas que antes se abriam com facilidade, agora se fecham sem explicação. E no fundo do peito, aquela sensação silenciosa de que alguém te desejou o mal. Essa percepção não é exagero, é espiritual, é real. No Brasil, a gente sabe, quando alguém faz mal, consciente ou não, essa energia se espalha. Um comentário venenoso, uma intenção torta, uma inveja guardada, um pensamento de queda. Tudo isso anda pelo ar como vento pesado. E você sente no corpo, sente na mente, sente no coração. Às vezes você acorda cansado sem motivo. Às vezes dorme bem e levanta como se tivesse travado uma batalha. Às vezes tudo começa a dar errado no mesmo dia, na mesma hora, como se houvesse uma força contrária te empurrando. E é justamente por isso que você está aqui, porque Deus viu, Deus sabe, Deus não permite que a injustiça continue sem resposta. Quem te fez mal achou que ficaria impune, achou que ninguém veria, que ninguém descobriria, que tudo ficaria escondido debaixo da sombra. Mas hoje, pela ordem divina, essa sombra começa a se dissipar. Hoje, pela força celestial, a verdade começa a se mover. Hoje, tudo que foi feito contra você passa a ser levado ao tribunal do céu. E no tribunal de Deus, filho, ninguém mente, ninguém engana, ninguém manipula. A justiça divina não falha, não negocia, não se confunde. O que é seu, volta. O que te tomaram é devolvido. O que te feriu é curado. E quem te fez mal paga o preço espiritual da própria obra. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e saindo, como se limpasse o seu peito. A energia que te cercava até aqui começa a perder força. Você foi conduzido a esta oração porque sua alma pediu socorro e Deus respondeu. A partir deste instante, você não está mais sozinho. A luz que começa a descer sobre você prepara o caminho para a restauração, para a proteção e para a justiça. Nada do que te fizeram fica sem retorno. Nada permanece impune. E enquanto você respira, perceba algo. Uma paz suave tocando seus ombros, como se alguém colocasse uma mão leve sobre você. Isso é o sinal de que a justiça divina já está se aproximando. O céu começa a mover as engrenagens espirituais. Tudo que parecia injusto será equilibrado. Tudo que parecia perdido será encontrado. Tudo que parecia pesado será quebrado. E a partir deste ponto, entramos no momento em que a autoridade espiritual é invocada para abrir definitivamente os caminhos da justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu decreto agora, com a força que vem do alto, que a justiça divina se ergue em seu favor neste exato instante. Nada, absolutamente nada, que foi feito contra você permanece oculto diante da luz de Deus. Hoje, o céu se levanta para defender seu nome, sua honra, seus caminhos e sua paz. Hoje, quem te fez mal começa a enfrentar o peso das próprias escolhas, porque quando a justiça espiritual desce, ela desce completa, firme e irrefutável. Respire profundamente, sinta seu peito abrir, sinta o ar entrar como se lavasse seu espírito por dentro. É assim que a presença divina chega, silenciosa, mas poderosa, suave, mas inquebrável. Assim que você respira, São Miguel Arcanjo já se aproxima. Ele, o príncipe dos exércitos celestiais, o guerreiro que não conhece derrota. Ele, que enfrenta o mal com espada de fogo e corta todas as obras de injustiça. Ele, que protege quem foi ferido, quem foi traído, quem foi injustiçado. Eu decreto agora, diante da autoridade do céu, que São Miguel toma guerra pela sua causa. Ele entra na raiz do problema, nas palavras que lançaram contra você,
nas atitudes escondidas, nos pensamentos maldosos, nas intenções sombrias que tentaram plantar no seu caminho. Nada escapa ao olhar dele, nada se esconde de sua luz. Ele quebra as correntes que colocaram em você, derruba armadilhas, desmancha laços negativos, desarma aquilo que foi criado para te prejudicar. Invoco também Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa deste Brasil, que cobre seus filhos com o manto azul que nenhum mal consegue atravessar. Que ela envolva você agora, protegendo seu coração da dor, protegendo sua mente do medo, protegendo sua alma das sombras que tentaram te cercar. Sob esse manto, nenhuma injustiça prospera, nenhuma maldição permanece, nenhuma energia de queda encontra morada. Invoco São Jorge, o santo guerreiro, para que ele coloque seu cavalo branco à porta da sua vida, impedindo que qualquer inimigo espiritual avance contra você. Que a lança dele derrube toda palavra contrária, toda intenção suja, todo olhar de inveja, toda maldade plantada no escuro. Onde São Jorge pisa, o mal recua. Onde ele luta, a vitória já é certa. Invoco o Santo Expedito para agilizar tudo que injustiça atrasou. Que tudo aquilo que travaram na sua vida comece a ser destrancado. Causas, documentos, oportunidades, relações, caminhos. Que aquilo que foi segurado pela maldade agora seja liberado pela força divina. Nada fica preso quando Deus decide agir. Eu decreto que a partir deste instante, a energia da justiça começa a envolver você como uma chama viva. Essa chama ilumina o que estava escondido, revela o que estava disfarçado, expõe o que estava encoberto. Nenhuma mentira resiste, nenhuma manipulação continua, nenhum ataque permanece funcionando. E enquanto essa corrente de luz se estabelece sobre sua vida, você sente dentro de si um alinhamento espiritual, como se tudo começasse a voltar ao lugar. Porque agora chegamos à parte em que toda a obra feita contra você, palavra, intenção, gesto ou energia, começa a ser rompida pela força absoluta da justiça divina. Eu decreto agora que toda a obra feita contra você, seja por palavra, por pensamento, por gesto oculto ou por pura maldade, começa a ser quebrada pela força da justiça divina que desceu sobre sua vida. Nada do que fizeram contra você permanece intacto diante do poder celestial. Tudo que foi levantado no silêncio, tudo que foi planejado na sombra, tudo que foi desejado no escuro, agora perde raiz. Perde força, perde direção. Hoje, o mal se desfaz como cinza soprada pelo vento de Deus. Respire fundo e sinta essa ruptura acontecendo. É como se fios que te prendiam fossem cortados um a um. Fios de inveja, fios de traição, fios de intriga, fios de intenção negativa. Cada nó que colocaram no seu caminho começa a se desatar. Cada obstáculo que surgiu sem explicação começa a cair. Cada peso que você carregava sem motivo começa a ser arrancado. A justiça divina age de maneira profunda. Ela vai onde você não vê. Ela toca onde você não alcança. Ela limpa aquilo que o mundo físico não consegue tocar. Se alguém lançou praga, eu decreto que ela se quebra agora. Se alguém colocou o seu nome em conversas de maldição, eu decreto que essas palavras se desfazem. Se alguém te desejou queda, eu decreto que você se levanta com ainda mais força. Se alguém enviou energia de derrota, eu decreto que essa energia retorna para o nada. Nada que não venha de Deus permanece. Se tentaram sugar sua força, seu ânimo, sua paz, eu decreto que tudo volta para você restaurado. O que te roubaram em tranquilidade, Deus devolve em dobro. O que te arrancaram em coragem, Deus devolve multiplicado. O que tentaram destruir na sua mente e no seu coração, agora é reconstruído com firmeza, como casa levantada sobre rocha. Eu decreto que toda vibração negativa enviada ao seu trabalho, à sua família, ao seu relacionamento, ao seu caminho financeiro, à sua alma, ao seu corpo, se quebra neste instante. Nenhum ataque prospera, nenhuma intenção de queda se confirma. Nenhum pensamento negativo lançado contra você se realiza.
A justiça divina intercepta tudo. Se houve pessoas que ficaram felizes com sua dor, eu decreto que essa alegria maldosa se transforme em vergonha espiritual. Se houve quem comemorou sua perda, eu decreto que essa comemoração vira colheita amarga. Não porque você deseja, mas porque a lei divina é clara. Ninguém planta mal e colhe bem. E enquanto toda essa limpeza profunda acontece, você pode sentir uma leveza chegando devagar. É como se um peso que você carregou por muito tempo começasse a escorrer pelos seus ombros. É como se a alma respirasse melhor, como se a mente ficasse mais clara. Isso é a ruptura espiritual sendo feita. E saiba, nada do que foi quebrado se reconstrói. Nada do que foi neutralizado volta a te tocar. Nada do que foi cortado volta a ter acesso. Porque agora, na sequência desse processo, a justiça divina começa a expor quem te fez mal e a desmontar todas as armas que essas pessoas tentaram usar contra você. Eu decreto agora que toda pessoa que te fez mal, seja em segredo, seja às escondidas, seja com máscaras sociais, começa a ser revelada pela luz divina que desce neste momento. Nada que foi feito contra você permanece escondido. Nada que foi planejado contra a sua vida continua protegido nas sombras. Hoje, Deus ilumina cada canto onde a maldade tentou se esconder. A justiça divina não deixa brechas, não deixa dúvidas, não deixa o injusto escondido atrás da aparência. Respire fundo e sinta esse movimento espiritual se aproximando. A revelação não chega com barulho, mas chega com precisão. É como se a verdade, silenciosa e firme, começasse a puxar o véu que encobriu intenções, conversas, planos e sentimentos que você sempre suspeitou, mas nunca comprovou. A partir de agora, quem te fez mal não consegue mais manter a farsa. A máscara cai, a intenção aparece, o falso se denuncia por conta própria. Se alguém sorriu para você enquanto te apunhalava pelas costas, eu decreto que esse sorriso perde força. A pessoa que fingia carinho não consegue mais sustentar o teatro. O olhar entrega, o comportamento revela, a palavra tropeça. Ela é desmascarada sem que você precise mover um dedo. A própria aura dela começa a mostrar a verdade. Quem tentava agir invisivelmente perde o manto da ocultação. Se alguém inventou algo sobre você, espalhou mentiras, distorceu fatos, te colocou em conversa que você nunca participou, eu decreto que essa mentira se volta contra o Criador. Aquilo que ele inventou se desfaz. Aquilo que ele construiu na injustiça se quebra. As pessoas ao redor começam a enxergar inconsistências, começam a desconfiar, começam a perceber o peso da falsidade. A reputação do injusto começa a ruir nos próprios pés. Se alguém tentou te prejudicar no trabalho, manipulando situações, criando intrigas, fazendo você parecer culpado por algo que não fez, eu decreto que essa trama espiritual se desfaz completamente. A luz de Deus revela quem estava errado o tempo todo. A verdade aparece de forma tão clara que ninguém consegue negar. A pessoa que tentou te sujar passa a carregar a própria vergonha. A armadilha que ela montou se volta contra ela mesma. Se alguém da família se levantou contra você, usando fofoca, insinuações ou venenos sutis, eu decreto que essa falsidade é exposta. Laços de sangue não escondem o coração de Deus. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. E hoje ele revela o que estava disfarçado de preocupação, de opinião, de conselho. A intenção verdadeira aparece sem esforço. Deus mostra quem é quem. Eu decreto também que toda arma espiritual usada contra você, palavra pesada, desejo de queda, energia negativa, pensamento tóxico, perde valor e se quebra como vidro fino. Nada permanece, nada resiste, nada continua funcionando contra você. A luz é mais forte do que qualquer obra das trevas. E enquanto essa revelação acontece, você sente uma mistura de alívio e clareza. Não é vingança, não é revanche. É apenas a verdade tomando o lugar da mentira. É apenas a justiça divina colocando exposição onde antes havia engano.
E é essa exposição que abre caminho para que, no próximo passo, Deus aplique a lei espiritual do retorno, porque ninguém faz mal sem colher o dobro do que plantou. Eu decreto agora que toda maldade lançada contra você retorna ao seu verdadeiro dono pela lei espiritual que rege todos os caminhos da justiça divina. Não é vingança humana, não é desejo de prejudicar ninguém, não é retribuição por ódio. É apenas a colheita natural daquilo que cada um planta. Quem plantou luz, colhe luz. Quem plantou dor, colhe dor. Quem fez você sofrer, humilhou você, mentiu sobre você, tentou destruir seus caminhos ou sua paz, agora enfrenta o próprio veneno que espalhou. Assim funciona a ordem do universo estabelecida por Deus. Respire fundo e sinta o ar passar pelos seus pulmões, como se estivesse limpando os restos de tudo que te fizeram. É neste momento que a justiça começa a se movimentar com mais intensidade. Aquilo que antes te atingia sem você entender, agora se desfaz e volta ao lugar de origem. Você não tem obrigação de carregar peso que não é seu. A dor que te causaram não pertence à sua alma. A injustiça que te fizeram não tem permanência na sua história. Tudo volta para quem iniciou. Se alguém zombou da sua dor, eu decreto que essa pessoa sente agora o peso da própria zombaria. Se alguém riu da sua queda, eu decreto que essa risada vira silêncio amargo. Se alguém se alegrou com seus atrasos, eu decreto que essa alegria se transforma em estagnação na vida dela. Não porque você deseja, mas porque a lei divina devolve tudo em dobro. Quem fez mal, recebe mal. Quem prejudicou é prejudicado pela própria obra. Quem feriu é ferido pela própria intenção. Se alguém colocou obstáculos no seu caminho, dificultando seus sonhos, eu decreto que essa mesma pessoa agora enfrenta barreiras que não consegue transpor. O mal fecha portas para o próprio malfeitor. O injusto cava o próprio buraco. A palavra pesada que lançaram contra você agora pesa sobre a consciência deles. A mente deles carrega o caos que tentaram jogar na sua. A vida deles reflete a maldade que tentaram impor à sua. Se alguém te desejou fracasso, eu decreto que essa pessoa assiste o próprio fracasso aparecer diante dela. Se tentou roubar sua paz, perde a própria paz. Se tentou tomar algo seu, perde algo importante. A justiça divina nunca erra o alvo. O retorno é exato, preciso e inevitável. E você? Você não toca nisso. Você não se rebaixa à energia dos seus inimigos. Você não precisa levantar a mão, não precisa levantar a voz, não precisa retribuir. Deus faz isso por você. Ele luta enquanto você descansa. Ele devolve enquanto você segue. Ele equilibra enquanto você respira. O seu papel não é revidar, o seu papel é confiar. Eu decreto que toda lágrima que você derramou se torna colheita de vitória. Eu decreto que toda queda que você sofreu se transforma em impulso para subir. Eu decreto que cada injustiça vivida se converte em bênção dobrada. O que tiraram de você volta multiplicado. O que te negaram chega com abundância. O que tentaram destruir renasce ainda mais forte. E enquanto essa justiça retorna para quem fez o mal, você começa a sentir dentro de si uma energia nova, como se algo estivesse sendo devolvido ao seu peito. Paz, dignidade, honra, destino, porque agora, com o retorno selado, entramos no momento em que Deus começa a restaurar tudo aquilo que você perdeu por causa da maldade dos outros. Eu decreto agora que tudo aquilo que a injustiça tentou arrancar de você começa a ser restaurada pela mão poderosa de Deus. Nada do que foi perdido permanece perdido. Nada do que tentaram tirar continua fora do seu alcance. A justiça divina não apenas devolve, ela devolve em dobro, devolve melhor, devolve limpo, devolve fortalecido. O que foi destruído pela maldade humana será reconstruído pela força celestial. Respire fundo e sinta essa restauração tocando sua vida, uma área de cada vez.
Se tentaram manchar seu nome, eu decreto que seu nome é lavado agora. A reputação que tentaram destruir começa a se erguer novamente. As pessoas que se afastaram por causa de mentiras começam a enxergar a verdade. As portas que se fecharam por causa da intriga começam a se abrir. A honra que te arrancaram volta para suas mãos, limpa e brilhante, como deveria ter sido desde o início. Se te fizeram perder oportunidades, trabalho, estudo, crescimento, projetos, eu decreto que novas oportunidades, ainda maiores, começam a surgir. Deus não permite que o mal tenha a última palavra. O que te foi negado será oferecido. O que te foi roubado será devolvido. O que te foi tirado será multiplicado. Caminhos que estavam travados começam a desobstruir. Tudo aquilo que a injustiça bloqueou será liberado pela justiça divina. Se alguém tentou te desmoralizar emocionalmente, te diminuir, te fazer sentir incapaz, eu decreto que sua dignidade é restaurada. Você volta a se enxergar com valor, com força, com verdade. As palavras que te feriram perdem peso. Os olhares que te julgaram perdem impacto. A opinião de quem te fez mal deixa de importar. A partir de agora, você vive com a consciência clara de quem realmente é. Alguém protegido, alguém conduzido, alguém restaurado. Se tentaram te afastar de pessoas boas, provocar brigas, gerar confusão, causar separações, eu decreto que seus relacionamentos verdadeiros são reconstruídos pela luz divina. O que foi quebrado por maldade tem reparo. O que foi rompido por fofoca pode ser restaurado pela verdade. E aquilo que não tinha mais utilidade espiritual será removido do seu caminho sem dor. Deus não permite que você mantenha ao lado quem não merece estar ali. Se tentaram mexer nas suas finanças, eu decreto que sua prosperidade é regenerada. O dinheiro que escapava começa a voltar. O fluxo que estava travado começa a andar. A vida financeira, antes pesada, ganha movimento. O que era escassez começa a se transformar em provisão. O que era falta começa a se tornar abundância. Nenhuma injustiça tem poder para impedir o que Deus libera. Eu decreto que sua força interior é restaurada. Aquela vontade de seguir, aquela fé que parecia apagada, aquele brilho que tentaram sufocar, tudo isso volta com intensidade. Você sente o peito mais leve, a mente mais clara, o espírito mais firme. A justiça não apenas corrige o que os outros fizeram, ela devolve a você tudo que a dor tentou arrancar. Autoestima, coragem, esperança, alegria. E enquanto essa restauração flui sobre sua vida como um rio de luz, você começa a perceber que agora existe algo novo ao seu redor, uma blindagem que te protege do que virá. Porque, depois de restaurar, Deus sela. E é justamente esse selo de proteção permanente que começa a se formar no próximo passo, onde nenhum mal volta a te alcançar. Eu decreto agora que uma blindagem espiritual permanente começa a se formar ao seu redor, como um círculo de luz que nenhum mal consegue atravessar. Depois da justiça divina agir, depois da restauração tomar lugar, Deus não permite que o inimigo volte pelo mesmo caminho. Por isso, neste instante, o céu instala uma proteção tão forte, tão firme e tão impenetrável que todo ataque futuro perde força antes mesmo de ser lançado. O mal te enxerga, mas não te alcança. O mal tenta, mas não entra. O mal sussurra, mas não toca. A proteção divina te envolve por completo. Respire fundo e sinta como se algo estivesse sendo colocado sobre seus ombros, como um manto de luz quente e pesada, capaz de bloquear qualquer energia contrária. Esse manto é espiritual. É a blindagem que chega quando Deus decide que você já sofreu o suficiente. A partir deste momento, nenhuma obra maldosa encontra caminho até você. Nenhuma intenção suja encontra passagem. Nenhum desejo de queda encontra abertura. A proteção é selada de dentro para fora.
Eu decreto que toda conexão com inimigos espirituais, pessoas invejosas, falsos amigos, almas carregadas e energias densas é rompida agora. As pontes que ligavam o mal até você são queimadas. As portas por onde a inveja entrava são fechadas. As frestas por onde a fofoca te atingia são seladas. Nada volta ao estado antigo. O que Deus fecha, ninguém abre. E Ele está fechando, um por um, todos os acessos que permitiram qualquer injustiça tocar sua vida. Se alguém costumava te atingir com palavras, desde agora a palavra perde o caminho. Se alguém te desejava mal em pensamento, o pensamento perde o destino. Se alguém tentava te mexer espiritualmente, o trabalho se desfaz antes de nascer. A proteção divina te envolve como círculos de fogo. São Miguel Arcanjo se posiciona ao seu redor com espada levantada. Onde ele fica, treva nenhuma permanece. Eu declaro que sua casa está blindada. Suas portas são espiritualmente fechadas contra visitantes mal intencionados. Seu lar se torna sagrado, protegido por luz, guardado por anjos. Quem entrar com verdade, encontra paz. Quem entrar com maldade, não permanece. A energia ruim não se instala mais. A inveja não se fixa. A maldade não circula. O ambiente respira segurança e calma. Eu decreto que sua mente está blindada. Pensamentos negativos enviados contra você batem na parede espiritual e se dissipam. Nenhuma sugestão maldosa, nenhuma influência tóxica, nenhum ataque mental chega até você. Sua clareza aumenta, sua força cresce, sua fé se firma. É como se Deus estivesse colocando um escudo invisível ao redor da sua consciência. Eu decreto que sua vida, seus projetos, seus sonhos e seus caminhos estão blindados. Se alguém tentar te atrasar, não consegue. Se alguém tentar travar seus planos, o plano se volta contra a própria pessoa. Se alguém tentar interferir na sua felicidade, essa interferência se torna nula. É como se o céu colocasse uma muralha ao seu redor. Uma muralha que protege tudo que é seu, tudo que você construiu e tudo que ainda vai construir. E enquanto essa proteção se instala, você sente dentro de si uma certeza nova, como se algo te dissesse que, a partir de agora, nada mais vai te derrubar, nada mais vai te ferir, nada mais vai te tocar de forma injusta, porque agora, com você totalmente blindado, entraremos na parte em que Deus cura profundamente suas emoções e fortalece sua alma para que você jamais volte ao estado de dor que já conheceu. Eu decreto agora que toda ferida emocional causada pela injustiça, pela maldade, pela traição e pela crueldade espiritual começa a ser curada pela luz divina que se move sobre você neste instante. Nada do que você sentiu foi imaginação, nada do que doeu foi exagero. Toda dor que se instala através da língua maldosa, do olhar invejoso e da intenção carregada deixa marcas profundas na alma. Mas hoje, cada uma dessas marcas começa a ser tocada pela mão de Deus, e onde havia dor, Ele coloca cura. Onde havia medo, Ele coloca força. Onde havia insegurança, Ele coloca firmeza. Respire fundo, sinta o ar entrar como se lavasse por dentro aquilo que você não conseguia explicar para ninguém. A tristeza que não tinha nome começa a se desfazer. O peso que te acompanhava silenciosamente começa a perder espaço. A culpa injusta que colocaram sobre seus ombros se desprende, como se fosse um manto velho sendo arrancado. A alma sente primeiro, depois o corpo percebe, então a mente entende. A cura espiritual sempre começa no invisível. Se você carregou vergonha pelo que fizeram com você, eu decreto que essa vergonha se dissolve agora. Você não é o que te fizeram. Você não é a mentira que falaram. Você não é a injustiça que sofreu. A luz divina ilumina sua verdadeira identidade. Você volta a se enxergar com dignidade, com valor, com pureza, com verdade. Nenhuma palavra de maldade tem poder para definir quem você é. Se alguém te fez acreditar que você era fraco, incapaz, insuficiente,
Eu decreto que essa crença é apagada da sua mente. A força que Deus colocou dentro de você desperta, a coragem renasce, a confiança retorna. Você sente o peito mais firme, o pensamento mais claro, o coração mais estável. Tudo aquilo que tentaram quebrar em você se reconstrói de forma ainda mais forte. Se você ficou emocionalmente abalado, seja por traição, por humilhação, por abandono, por ingratidão, eu decreto que a dor dessa ferida começa a ser fechada. Deus coloca bálsamo onde há cortes. Ele coloca calor onde há frio. Ele coloca vida onde tentaram colocar morte emocional. A ferida fecha, a alma respira, o espírito se levanta. Eu decreto também que sua autoestima é restaurada por completo. Se antes você duvidava de si, agora você se reconhece novamente. Se antes você aceitava menos do que merecia, agora você entende seu valor. Se antes você se encolhia por medo de novos ataques, agora você se ergue sabendo que está protegido. Você volta a se sentir inteiro, você volta a se sentir digno, você volta a se sentir você. E se o mal que te fizeram deixou marcas no seu corpo, cansaço constante, peso nas costas, dor na cabeça, aperto no peito, ansiedade sem motivo, eu decreto que essas marcas começam a desaparecer. A cura emocional reflete no físico. O corpo sente quando a alma se liberta. A respiração se aprofunda, a pressão interna diminui, a energia retorna. Eu decreto que sua fé é fortalecida. A confiança em Deus cresce dentro de você como chama que não se apaga. O medo do futuro diminui, a dúvida some. A luz ocupa o espaço que antes era sombra. Você começa a sentir algo novo, paz que não depende de circunstâncias, tranquilidade que não depende de pessoas, segurança que não depende de explicações. E agora que sua alma está sendo curada e fortalecida, você se torna capaz de sustentar a próxima etapa, a purificação completa da sua casa, do seu ambiente e dos seus caminhos, para que nada da energia antiga volte a tocar sua vida. Eu decreto agora que toda energia pesada, toda vibração densa, toda sombra espiritual que tentou se instalar na sua casa, no seu trabalho, nos seus caminhos e até nos lugares por onde você passa, começa a ser expulsa pela luz divina que se move neste exato instante. Nenhuma influência negativa permanece onde Deus decide agir. Nenhuma sombra resiste quando São Miguel Arcanjo estende suas asas sobre um lar. Hoje, sua casa se torna território consagrado, sua vida se torna estrada iluminada, seu caminho se torna solo seguro. Respire fundo e sinta essa purificação acontecendo ao seu redor, mesmo que em silêncio. É como se o ar ficasse mais leve, como se a atmosfera se abrisse, como se uma cortina invisível estivesse sendo retirada. Tudo aquilo que você sentia, o incômodo sem explicação, o cansaço dentro do próprio lar, o clima pesado quando certas pessoas chegavam, a sensação de que algo observava ou drenava sua energia, tudo isso começa a ser arrancado pela raiz. Eu decreto que sua casa é agora lavada pela presença divina. Cada cômodo, cada canto, cada espaço escondido recebe luz. Onde antes havia energia acumulada, agora há limpeza. Onde havia silêncio carregado, agora há paz. Onde havia sombra, agora há claridade. As paredes que absorveram discussões, tristezas ou palavras ruins, agora são purificadas. A porta da sua casa se torna filtro espiritual. O bem entra, o mal fica do lado de fora. Se alguém passou pelo seu lar carregando inveja no olhar, raiva no coração ou falsidade escondida no sorriso, eu decreto que essa energia é apagada agora. O rastro de quem entrou com intenção duvidosa se desfaz. Nenhuma visita mal intencionada deixa marca. Nenhuma palavra negativa lançada dentro da sua casa permanece viva. O ambiente é restaurado pela mão de Deus. Eu decreto que objetos que carregavam cargas espirituais, presentes de pessoas que não te desejavam bem, itens que causavam desconforto, lembranças que pesavam a alma, perdem agora qualquer influência.
O peso espiritual se quebra, a energia se neutraliza. Nada material consegue mais servir de porta de entrada para um mal. Se você sentir a sua casa pesada à noite, eu decreto que essa sensação termina hoje. O sono volta a ser tranquilo, os ambientes voltam a ser acolhedores, o lar volta a ser lugar de descanso, a paz se instala como visitante permanente. O nada material consegue mais servir de porta de entrada para o mal. Se você sentir a sua casa pesada à noite, eu decreto que essa sensação termina hoje. O sono volta a ser tranquilo, os ambientes voltam a ser acolhedores, o lar volta a ser lugar de descanso. A paz se instala como visitante permanente. O Espírito Santo cobre cada centímetro desse território, transformando-o em refúgio de luz. Eu decreto também que seus caminhos externos são purificados. Lugares que antes te sugavam energia, agora perdem acesso. Onde você pisar, Deus pisa com você. Onde você entrar, a luz entra junto. Onde você for, o mal não te acompanha. O ambiente se curva à sua presença, porque quem caminha protegido carrega a luz que incomoda as trevas. Se seu trabalho era carregado espiritualmente, olhares pesados, clima tenso, competições injustas, fofocas, eu decreto que essa atmosfera começa a se desfazer. A energia ruim perde força, a luz se espalha, a paz começa a ocupar o ambiente. O que era sufocante começa a ficar respirável. A justiça divina purifica inclusive os arredores. E enquanto essa purificação toca sua casa, seus caminhos e sua vida por completo, você sente dentro de si a certeza de que nada volta a ser como antes. Porque agora entramos no momento final, o selo definitivo da justiça divina, onde Deus confirma a vitória que já começou dentro de você. Eu declaro agora que toda a justiça divina invocada desde o primeiro momento desta oração se sela de maneira definitiva sobre sua vida. Nada do que foi quebrado volta a ser reconstruído. Nada do que foi arrancado retorna ao seu caminho. Nada do que foi exposto retorna às sombras. A justiça foi liberada, foi cumprida e agora é confirmada pelo próprio Deus, que coloca o selo final sobre você. Este é o momento em que o céu te estabelece em vitória, não temporária, não parcial, mas completa. Respire fundo e sinta essa presença que te cobre. É como se uma força suave, porém firme, envolvesse seu corpo inteiro. Essa força é proteção, é luz, é confirmação. A partir deste instante, toda obra maldosa feita contra você, no passado ou no presente, perde autoridade. Nada mais te alcança, nada mais te toca. Você está debaixo de um escudo que não falha, não se rompe, não se desgasta. Eu decreto que sua vida está cercada por anjos. Anjos à sua direita, anjos à sua esquerda, anjos atrás de você, anjos à sua frente. São Miguel Arcanjo permanece ao seu lado com sua espada flamejante levantada, vigiando seus caminhos dia e noite. Nada passa sem ser visto por ele, nada tenta se aproximar sem ser interceptado. Onde você estiver, ele está. Onde você dormir, ele guarda. Onde você caminhar, ele acompanha. Eu decreto que o mal perdeu o direito de te tocar. Se antes você era alvo, agora você é protegido. Se antes você absorvia energias densas, agora elas se dissipam antes de chegarem perto. Se antes você era atacado pelas costas, agora nenhum ataque encontra passagem. O que te feriu no passado não tem mais permissão para sequer se aproximar. Eu decreto que sua mente permanece blindada. Pensamentos ruins enviados contra você se desfazem antes de se formar. Sugestões espirituais negativas não encontram entrada. Medos, inseguranças e dúvidas que não te pertenciam desaparecem. Sua mente é clara como água tranquila, firme como montanha, iluminada como o sol da manhã. Eu decreto que seu coração permanece protegido. Ninguém mais usa palavras para te ferir. Ninguém mais usa falsidade para te atingir. Ninguém mais usa maldade para quebrar sua paz. O coração que antes carregava dor, agora carrega força.
O coração que antes tremia, agora permanece estável. O coração que antes se fechava, agora se abre para a luz. Eu decreto que seus caminhos permanecem abertos. Toda porta que Deus abriu, continua aberta. Toda porta que Deus fechou, continua fechada. A justiça divina te conduz como farol que nunca apaga. Você segue com segurança, com clareza, com certeza de que o mal não tem mais acesso à sua trajetória. Eu decreto que a vitória é sua, não porque você lutou com as próprias mãos, mas porque Deus lutou por você. Ele viu sua dor, Ele viu sua injustiça, Ele viu seus silêncios, Ele viu suas lágrimas escondidas, Ele viu o que ninguém viu, e hoje Ele declara, está feito. Eu coloco sobre você o selo final da justiça divina, um selo que não se rompe, não se retira, não se enfraquece, um selo que te protege em todos os caminhos. Um selo que garante que tudo o que tentaram contra você caia por terra para sempre. Assim é. Assim está feito, assim será. Amém.